agora é hora da análise dos principais fatos políticos desta semana com o Alexandre Garcia. Alexandre, qual o fato mais relevante desta semana? Olá, sem dúvida, a principal novidade da semana foi a troca no Ministério de Minas e Energia. O ministro Bento Albuquerque foi derrubado pelos preços da Petrobras. Parece ter faltado aí alguma interlocução para explicar para a Petrobras o lado social, né, numa empresa que foi campeã de lucro, né, teve no mundo, entre as petroleiras, muito acima da Shell, da Exxon, da Chevron, da chinesa, né? Mas, enfim, a gota que transbordou esse tanque cheio de aumentos foi o último aumento no diesel, que atinge o agro, atinge os caminhoneiros, né? Ambos são um apoio maciço eleitoral do presidente, né? E o agro tem sido o carro-chefe da economia brasileira, da balança comercial, portanto, do balanço de pagamentos, né? Da segurança alimentar. Bom, enfim, entrou Adolfo Saxida. Ele é advogado, ele é doutor em economia, era braço direito do ministro Paulo Guedes, né? E, além de tudo, companheiro do candidato Bolsonaro em 2018. Homem de confiança, portanto, do presidente e do ministro Paulo Guedes. No primeiro dia, ele já mostrou que tinha que mexer com a Petrobras, né? No segundo dia, ele já encaminhou para Paulo Guedes os planos para desestatizar a Petrobras, que já estão na secretaria, nessa secretaria especial de parcerias e investimentos. Agora, o principal que ele abordou, naquela primeira fala, naquele primeiro dia, no mesmo dia em que ele foi anunciado, é a necessidade de segurança jurídica para esse país. Foi isso que transformou aquele pântano cheio de mosquito, chamado Singapura, em um paraíso financeiro e social. Né? Segurança jurídica para atrair investimento, né? Gerar emprego e ter futuro. É isso. Agora, é bom a gente lembrar que nesse país hoje a gente não tem sequer segurança jurídica nos direitos e garantias fundamentais. E, Alexandre, qual o destaque da Justiça? Pois é, a gente está gastando energia com a fricção entre Poder Judiciário e Poder Executivo. Uma fricção desnecessária, parece até meio de teimosia, de vaidades, né? As Forças Armadas foram convidadas a participar, deram sugestões assim de questões elementares, fáceis de serem atendidas, nenhuma delas foi atendida, né? Ninguém é dono da eleição nas instituições, porque o dono da eleição é o povo. É o povo que tem todo o direito de saber se o seu voto está sendo computado, né? E precisa haver transparência, isso é a coisa óbvia, né? Eu acho que os dois lados querem isso. Segurança, garantia na apuração contra os agressores digitais no mundo digital, e, sobretudo, transparência, que é uma recomendação da própria Constituição no artigo 37. Mas os dois lados estão, parece que, aquilo que eu falei parece ser uma teimosia, né? Vocês lembram que o ministro Barroso, no exterior, com essa agravante, lá em Boston, disse que as Forças Armadas estavam sendo orientadas para atacar o sistema eleitoral. E agora o ministro Fachin, que é presidente da Justiça Eleitoral, fez uma frase dizendo que eleição é para as forças desarmadas, né? E que não aceitam interferência de ninguém e tal, né? Parece assim até uma provocação, bota ainda mais lenha na fogueira, né? Quando a gente tem que esfriar isso, jogar água nesse fogo para resolver. Porque eleição tem que ter a colaboração de todo mundo. É interesse de todos, interesse de todos os candidatos e de cada eleitor. Que cada voto seja contado, haja garantia, haja segurança de não interferência de algum hacker, alguma coisa, né? É disso que é disso que se trata. Por isso que eu falei em energia perdida, né? Numa boa causa.
a boa causa é termos eleições limpas, né? Num processo que seja entendido por todo mundo, e não cada vez mais parece que um fustiga o outro, né? E aí as eleições estão se aproximando. Como anda a movimentação dos principais pré-candidatos ao Palácio do Planalto, Alexandre? Bom, é pré-campanha para quem ainda é pré-candidato, né? Como esse pessoal aí de um ramo da terceira via, né? Agora mesmo estão falando em juntar PSDB e MDB para ter um candidato único, mas a Simone Tebet já avisou que ela não vai ser vice de ninguém, né? Não vai ser vice de Dória nem de Eduardo Leite. Está complicada a vida dessa terceira via. Já os outros, né, que já são candidatos. O Bolsonaro está aí, vai a inaugurações, vai a exposições, como essa explosão de gente em Maringá, que todo mundo viu, né? Lula também, Lula faz comício, showmício até, mas faz questão de dizer que não é comício e não está em campanha, né? A hipocrisia nacional, né? E Ciro só parou por causa de Covid, né? Assim como Alckmin não tem acompanhado o Lula ultimamente por causa de Covid. Interessante que esses multivacinados pegam Covid e ninguém estranha, né? E, bom, Haddad também parou por pedras nos rins, né? Lula teve em Minas Gerais, foi a primeira grande saída dele, e teve problema de público em Contagem, público lugar fechado lá em Belo Horizonte, e lá em Juiz de Fora a gente não sabe qual foi o público, porque não mostraram imagem da plateia, só do palco. E lá ele foi muito eloquente, né? Ele disse que não ameaçou quem quiser comprar Petrobras, né? Disse que vai acabar com o teto de gastos, que foi essa coisa saudável que se adotou no Brasil, né? Para não gastar o dinheiro dos pagadores de impostos assim de qualquer maneira. E disse que vai viver 120 anos, mas vai estar sempre ativo. Não vai ficar jogando dominó, né? Eu não sei se os aposentados não vão ficar bravos com ele por causa disso, e também não vai ficar em casa tendo que levantar as pernas para a mulher varrer o chão, né? Eu não sei se a futura senhora Lula já concordou com essa história da vassoura, né? O que a gente sabe é que as feministas ficaram silenciosas a respeito disso. Mas, enfim, é campanha eleitoral nas ruas. E sobre o poder legislativo, Alexandre, o que aconteceu? Bom, como se sabe, houve um grande troca-troca de partidos, né? E na direção da Câmara, os cargos na mesa diretora são resultado de acerto com partido. Por exemplo, Marília Arraes saiu do PT, foi para o Solidariedade, mas a segunda secretaria seria do PT, ela teria que devolver, né? Rose Modesto, a mesma coisa. E aí pegou o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos. Ele era do PL, saiu do PL, foi para o PSD e o PL quer a vice-presidência. Aí ele se queixou para o Supremo. Aí Alexandre de Moraes deu uma liminar mandando o presidente da Câmara, Arthur Lira, não ouvir o PL, não atender o PL. E, bom, ele também apelou para a Justiça Eleitoral, mas aí a Procuradoria Geral da Justiça Eleitoral leu a Constituição, né, e disse o seguinte: olha, não é da alçada da Justiça Eleitoral. Isso é um assunto interno da Câmara dos Deputados. A gente não vai se meter nisso, né? São essas questões aí que é bom a gente comparar. Mas teve outro caso, aquele caso da rachadinha do Rio de Janeiro. O Procurador-Geral do Rio de Janeiro agora disse: olha, não tem mais como continuar esse processo, né? Porque aquilo que a gente entendia como prova, o Superior Tribunal de Justiça disse que não é prova e o Supremo também disse que não é prova. Então, é um processo que vai embora. Outro processo que desaparece depois de toda aquela gritaria da famosa CPI da Covid lá do Senado, né, contra o ex-ministro Pazuello e a secretária Mayra Pinheiro, improbidade administrativa no trato da crise de Manaus. O juiz federal não aceitou a denúncia, não tem nada de improbidade administrativa. Não aceitou, né? Porque os dois trabalharam muito, e os outros secretários também que estão envolvidos, né, trabalharam muito, 24 horas por dia, naquela crise de Manaus, né? São essas coisas. O Supremo
fez grandes discursos de uma tragédia entre os Yanomami, menina que foi estuprada e morta, o bebê foi jogado no lago, a Yanomamis que foram mortos queimaram a aldeia, né? Fizeram um discurso lá, aceitaram assim a priori uma denúncia que depois não foi confirmada pela Polícia Federal, pela FUNAI, foram lá, não encontraram sequer indícios. Aliás, encontraram sim os Yanomamis mortos, né? Que foram, são nômades, né? Foram encontrados. Fica muito estranho isso, parece ingenuidade assim acreditar na primeira, né? Nós jornalistas temos o ceticismo por profissão, a primeira versão a gente nunca aceita como verdadeira. Bom, e lá em Curitiba, na Câmara de Vereadores, votou a Comissão de Ética pela cassação daquele deputado do PT que liderou uma profanação de um templo histórico, né, que todo mundo assistiu aí lá em Curitiba. Então, foi o que aconteceu aí no Legislativo digno de nota nesta semana. E a Justiça Militar deu um exemplo ao país? Sim, e foi um exemplo, né? O sargento estava num voo preparatório da viagem do presidente Bolsonaro ao Japão, o voo fez uma escala em Sevilha e ele lá foi preso, foi flagrado e preso com 39 quilos de cocaína. Está cumprindo pena de 6 anos na Espanha, né? E agora, nesta semana, terminou o processo administrativo de expulsão dele da Força Aérea Brasileira. Ele está condenado pela Justiça Militar Brasileira a mais 14 anos e meio de prisão. Ou seja, quando há um desvio de conduta na área militar e é descoberto, né, a punição é certa, né, para servir de exemplo para todos, né? Não existe essa história assim de descondenar corrupto da Lava Jato, que é um péssimo exemplo para as crianças brasileiras. A gente tem que voltar aos bons tempos de o crime não compensa. De Brasília para a Jovem Pan, Alexandre Garcia.